Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no canal do TRT. Hoje, o grupo de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário promove a sua segunda live, de uma série de lives que vem acontecendo sobre a questão de como entender a discriminação da mulher, que acontece também no sistema de justiça, e de como podemos agir de forma a democratizar esses espaços de poder, né? O nosso tema de hoje é divisão sexual do trabalho, que é um tema para o qual nós começamos a olhar quando nós começamos a analisar, né, a nossa realidade, a realidade da mulher dentro do TRT da 8ª Região. Então, nós começamos a investigar como está a mulher no nosso TRT, né? E nós nos deparamos com uma realidade que nos intrigou bastante. Nós olhamos, por exemplo, para os dados fornecidos pela Coordenadoria de Saúde do Tribunal em relação ao adoecimento de mulheres no nosso TRT, né? E nós constatamos que os afastamentos ocasionados por doenças, a exemplo de enxaqueca, a exemplo de reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, a exemplo de transtornos ansiosos, né, são concedidos majoritariamente, e quando eu falo majoritariamente, eu falo em 80%, eu falo em 70%, né? São concedidos majoritariamente a mulheres. Qual seria a razão disso? Né? Qual seria a razão dessa maior frequência de adoecimento das mulheres no nosso TRT por questões que têm, sim, né, um fundo emocional? Nós olhamos também para as ocupações dos cargos de chefia, vamos dizer assim, né? Para as ocupações dos cargos de administração no nosso TRT. Em termos de desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas, nós temos um relativo equilíbrio no nosso tribunal, né? Por exemplo, hoje nós temos mais desembargadoras mulheres, nós temos 11 desembargadoras mulheres e 10 desembargadores homens, né? Do total de juízes, também há um relativo equilíbrio. Nós temos 52% de juízes homens e 48% de juízas mulheres. Observa-se também um relativo equilíbrio. É importante destacar que hoje nós temos 3 mulheres ocupando a administração do nosso tribunal, né? Isso é a primeira vez que esse cenário se coloca na nossa região, e nós temos hoje uma presidente do tribunal mulher, uma vice-presidente mulher e uma corregedora regional também mulher. A mesma questão nós vemos em relação aos servidores, né? Em dados que eu acessei relativos ao ano passado, mas que eu acredito que não tenham mudado tanto, nós temos 59% de servidores homens em exercício e 41% de servidores mulheres, de servidoras, né? Também não se pode dizer que não há algum equilíbrio. Entretanto, o acesso, nós sabemos também que o acesso à carreira da magistratura, o acesso à carreira do serviço público, ele é feito por concurso público, que é uma via de acesso impessoal, né? Então, não é de se estranhar que haja uma equivalência, apesar de nós sabemos hoje que o nível de escolaridade, as mulheres, elas têm, principalmente, um maior nível de escolaridade, um acesso maior, né, à educação. Então, essa proporção, ela reflete a realidade do nosso país, vamos dizer assim.
onde é que o gargalo, não é, começa a apertar e para onde é que o nosso grupo e a nossa live precisa olhar. Quando a gente fala, por exemplo, de cargos comissionados, né, de direção e assessoramento, que são de livre escolha e nomeação. Então, nós temos hoje 54 cargos comissionados de direção e assessoramento em varas do trabalho da 8ª região. Principalmente, né, esses cargos a gente pode falar em direção de secretaria. Qual é o dado interessante? Desses 54 diretores de secretaria das varas do trabalho da 8ª região, apenas 15 são mulheres, né? Então, por que haveria um número tão pequeno de diretoras de secretaria, né? E dessas 15 mulheres, 10 ocupam esse cargo de direção na região metropolitana de Belém, né? Belém, Ananindeua, Castanhal. Então, quando a gente pensa em varas do interior do estado do Pará ou do Amapá, nós temos apenas 5 mulheres ocupando cargos de direção na secretaria dessas varas, né? Então, qual a razão dessa discrepância, né? E qual a razão desse nível de adoecimento, né? Outro dado interessante também, que a gente tem que analisar, a gente tem que buscar a razão disso, é o seguinte: nós temos o processo de promoção de juiz substituto para juiz titular de vara, né? Atualmente, 8 juízes integram o 5º, ou seja, estão aptos a concorrerem a essa promoção para juiz titular. Esses 8 juízes, 4 já declararam, né, que não têm interesse em serem promovidos. Por quê? Porque a promoção implicaria em uma mudança, né, em assumir uma vara do interior do estado, né? Não se começa como juiz titular pela capital, nem por uma vara próxima, né? Então, desses 8 juízes, 4 já declararam que não estão interessados em encarar essa promoção, né? Essa nova realidade. Quantos desses 4 juízes vocês acham que são mulheres? Todos, né? São 4 mulheres que já declararam que não têm interesse nessa promoção. Então, qual é a razão disso, né? Qual é a razão dessa escolha, que não é uma escolha fácil, certamente. Então, quando a gente começou a se perguntar quais as razões, quais os fundamentos desse desequilíbrio, é inevitável se deparar com a realidade da divisão sexual do trabalho, né? Quais são as razões que esse juiz utiliza para, por exemplo, fazer o convite a um servidor para dirigir a sua secretaria, e como funciona o processo decisório quando esse servidor é uma mulher, né? Ela recusa esse convite para uma ascensão na carreira, para assumir uma função, não é, que é uma função de confiança. Então, é essencial, nesse contexto, discutir a questão da divisão sexual do trabalho, como um elemento cultural, né, um elemento social que permeia a nossa vida. E para nos ajudar a conversar sobre isso hoje, nós temos o prazer de receber a professora Loiane Verbicaro. Ela é professora, estou aqui com a minha cola, porque ela tem um super currículo, então eu preciso ler. Ela é professora da Faculdade de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPA. Ela também é graduada em Direito
pela UFPA e em Filosofia, pela mesma faculdade. Ela é mestre em Direito pela UFPA e em Ciência Política, também pela mesma faculdade. Doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de Salamanca e cursa um pós-doutorado em Filosofia do Direito pela USP. Além disso, né, ela integra também um grupo de filosofia prática, investigações em política, ética e direito, e integra a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. É uma pessoa que entende muito de divisão sexual do trabalho e vai nos ajudar a descortinar esse conceito e entender como ele se expressa na nossa vida. Bem-vinda, Loiane. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui nessa live. Eu agradeço o convite da doutora Roberta e também parabenizo pelo grupo de trabalho, que é muito importante que nós tenhamos esse tipo de debate, não apenas no ambiente acadêmico. Esse tipo de debate, ele precisa se ampliar na dinâmica das instituições, e esse é um passo significativo. É muito importante a gente destacar o momento que nós estamos vivendo, né? O momento de pandemia, é um momento disruptivo nas nossas vidas, é um momento de inflexão. Não que o cenário que a doutora Roberta tenha apresentado tenha sido, digamos, agravado diante da pandemia, mas a pandemia, ela estabelece novas lentes e novas luzes sobre um problema que é muito significativo na nossa vivência democrática, que é a questão da divisão sexual do trabalho e das assimetrias de gênero, das desigualdades profundas, históricas e estruturais da nossa sociedade. Então, nesse momento de pandemia, em que nós vivemos uma espécie de luto coletivo e também de uma modificação, de uma ressignificação das nossas relações sociais, dos nossos afetos, também é um momento de discutir sobre os nossos problemas sociais, nossos problemas políticos, os nossos problemas estruturais. É muito significativo que nós tenhamos tantas lives, tantos fóruns de discussão no direito, na economia, na política, na sociologia. Nós estamos realmente num momento de muito debate, justamente para entender essas mudanças todas, mas para além das mudanças, algo que já era da nossa própria realidade. E no caso específico da nossa discussão é a desigualdade de gênero e a divisão sexual do trabalho. Acredito que para nós iniciarmos a nossa discussão, o nosso diálogo de hoje, nós precisamos começar discutindo a ideia de economia do cuidado. A economia do cuidado, ela exige tempo, energia e um trabalho não remunerado e não valorizado. Isso é muito significativo, especialmente porque no Brasil, e não apenas no Brasil, mas nas principais sociedades ocidentais, a força de trabalho cuidadora, ela é essencialmente feminina, ou seja, nós temos uma feminização da força de trabalho. Cerca de 70% da força de trabalho cuidadora é feminina. Então, isso é muito expressivo, especialmente porque as mulheres normalmente têm que lidar com a atividade de cuidado. Cuidado no sentido amplo do termo, cuidados afetivos, cuidados no sentido de educação, de criação, de reprodução. Então, esse é um tempo muito precioso destinado da vida das mulheres, destinado ao cuidado. É muito interessante nós percebermos também as atividades domésticas. Da mesma forma que a atividade cuidadora, as atividades domésticas, elas também são concentradas na mulher. E, em tempos de pandemia, nós temos acompanhado bastante isso tem sido muito divulgado, a ideia do aumento da violência doméstica, nos seus vários âmbitos, em relação à violência simbólica, violência física, verbal, emocional. Então, nós temos, no ambiente pandêmico, digamos, o agravamento dessa situação
de anomia em relação aos impactos dessa desigualdade na esfera doméstica. Em relação à pandemia, nós temos aí um elemento ainda mais delicado, que é a ideia do teletrabalho, o home office, que é muito romantizado, no sentido de que a mulher poderia ter mais um tempo livre, mais disponibilidade, porque está trabalhando da sua casa, mas, na verdade, nós temos um acúmulo das atividades laborais com a reprodução social do cuidado. E isso gera uma sobrecarga psicológica, com consequências à saúde emocional, como estresse, ansiedade. Normalmente, a mulher, ela carrega consigo toda a esfera de preocupação e cuidado no lar. É claro que nós não podemos, digamos, generalizar isso de maneira absoluta. Cada família tem a sua própria composição familiar, e em cada família nós temos uma certa divisão específica de tarefas e atribuições. Mas, no geral, as mulheres, elas se encarregam por essas atividades de cuidado. No teletrabalho, de modo especial, é muito interessante, porque a vigilância dos corpos, ela é substituída por um regime de metas e de disposição em tempo integral. É como se a mulher estivesse em tempo integral dedicada àquelas atividades. Então, nós temos os cuidados com a educação, com os afazeres domésticos. Então, isso gera uma sobrecarga emocional, com impactos, efetivamente, à saúde emocional, o que também se conecta com aquilo que a doutora Roberta mencionou em termos de dados de saúde emocional das mulheres. Agora, nós não podemos deixar de conectar essa economia do cuidado com as interseccionalidades. Eu acho que isso é muito importante, especialmente porque as nossas vidas, elas são, digamos, atravessadas por certos marcadores de opressão. Então, nós não temos como simplesmente isolar a categoria do gênero. Nós temos que analisar a categoria do gênero ao lado das discussões raciais e de classe. Por exemplo, as mulheres negras e pobres, historicamente, ocupam os cargos mais precarizados e inferiores. Então, não é apenas uma discussão de gênero, é uma discussão de gênero e nós precisamos dialogar com outras esferas. E essa economia do cuidado gera impactos em várias atividades e no protagonismo e na visibilidade das mulheres em várias searas distintas, como, por exemplo, liderança empresarial, participação na política, nos cargos de liderança acadêmica, nos cargos de direção e assessoramento. E nós percebemos, normalmente, é uma espécie de teto de vidro, ou seja, existe um patamar que, para além dele, é muito raro que as mulheres consigam ultrapassar e ascender certos obstáculos esses que os homens normalmente não encontram. Então, isso é muito significativo e isso toca diretamente a ideia de divisão sexual do trabalho. Especialmente porque nós não podemos naturalizar esse dever de cuidado como uma tarefa especificamente feminina. Essa ideia de um dom natural, isso é um discurso de legitimação para que as mulheres possam assumir esses encargos. A divisão sexual do trabalho é justamente a forma com que as sociedades se estruturam e organizam as suas funções laborais, funções de cuidado, e é claro que existe todo um interesse, isso histórico, como eu vou aqui apresentar, existe todo um interesse de que esses afazeres domésticos, eles sejam ocupados pelas mulheres. No momento em que esses afazeres domésticos são ocupados pelas mulheres, os homens são liberados, ou seja, os homens são liberados desse ônus, o que permite a eles que ocupem muito mais facilmente esses espaços de visibilidade política, econômica, social. E é muito emblemático que, por exemplo, de acordo com dados do IBGE, as mulheres dediquem o dobro de tempo ao trabalho doméstico.
E, por exemplo, se nós formos considerar as mulheres negras, 63% do trabalho doméstico, de acordo com dados do IPEA, é desempenhado por mulheres negras. E aí o recorte de gênero, o recorte de raça que nós precisamos discutir, em razão das desigualdades e do racismo estrutural da nossa sociedade. A marcha de conquista de direitos das mulheres é sempre uma marcha muito dolorosa e muito custosa, é fruto de muitas lutas. Nós fomos gradativamente conquistando certos direitos, mas essa luta é constante. E, vez por outra, nós encontramos alguns regressos, alguns retrocessos nessa luta histórica. Nós não podemos deixar de falar também da força, da importância das lutas feministas. Feminismo aqui no plural. Muito embora o feminismo seja muito mal compreendido e muito rotulado, demonizado, é muito importante nós compreendermos que nossas conquistas, elas vieram em grande parte em razão da força, não apenas do feminismo intelectual e teórico, mas da força política de atuação e de mobilização das mulheres nessas lutas. Mas acontece que muitas vezes, quando nós temos uma força de atuação e de conquista de direitos, às vezes essa força ela é acompanhada também com uma reação neoconservadora que tenta refrear esse movimento de conquista por novos direitos. Isso a gente precisa sempre considerar quando analisamos a divisão sexual do trabalho e, os grandes empecilhos e a grande resistência que nós encontramos nesse processo. A grande questão é que, historicamente, as mulheres foram excluídas. Excluídas de quê, exatamente? Excluídas de cidadania, de igualdade, de liberdade, de educação, portanto, com grandes consequências históricas até os dias de hoje. Se nós formos considerar hoje, depois do movimento da Revolução Francesa e toda a construção de igualdade, de um discurso de liberdade, igualdade, fraternidade, autonomia, nós tivemos alguns avanços, mas ainda insuficientes, especialmente porque o homem projetado o cidadão, o sujeito projetado pelas revoluções liberais, revoluções burguesas, é o sujeito homem. E não considerou as especificidades da vida da mulher e a sua realidade. Então, historicamente, nós tivemos muitas dificuldades de uma liderança, de um protagonismo, especialmente de um protagonismo na esfera pública. Eu gostaria de fazer referência à antiguidade clássica grega, não para ficar, enfim, discutindo filosofia, Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, mas apenas para mostrar que isso é estrutural, e que ainda que naquele momento houvesse, uma clara exclusão da mulher, nós ainda temos impactos contemporâneos de uma vivência e de uma construção teórica e prática dessa construção. E eu me refiro à obra do Aristóteles, que é a Política. O Aristóteles, ele construiu uma delimitação muito clara entre a esfera privada e a esfera pública. E ele deu um nome específico, especialmente do grego clássico, que é bios e zoé. E eu já vou fazer referência a isso. A grande questão é que na democracia grega, as mulheres e os escravos, porque os escravos também se ocupavam das atividades laborais, eles eram, reservados às atividades do ambiente privado, da casa, do lar. Essas atividades privadas representam a ideia de necessidade, a ideia de natureza, ou seja, as necessidades cíclicas, como crescimento, metabolismo, decadência. Então, as mulheres ficavam sempre reservadas a esse espaço e em contato com a natureza. Esse é um ponto significativo.
as mulheres não podiam participar da vida política, porque elas estavam confinadas às atividades de cuidado e de reprodução da vida, ou seja, nascer, crescer, se desenvolver, amadurecer, envelhecer. Todas essas atividades envolvem cuidado. O ser humano precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de afeto para se desenvolver. Então, a mulher ficava reservada a essa esfera, enquanto que os homens podiam atuar na polis, na política, no espaço público, no espaço de vida politicamente qualificada, que é a ideia de bios. Esse é o espaço público, o espaço político, é o espaço da liberdade, é um espaço em que se liberta da natureza e atinge o mundo da cultura. É um espaço de igualdade, da possibilidade de falar e ser ouvido, portanto, do exercício da racionalidade, da retórica, da dialética. É o momento da ação política, é o momento do fazer político, do agir politicamente. E é interessante que, nesse contexto, o homem político era chamado de polités, e há um contraponto com idiotés. O que é o idiotés? É o idiota. A mulher era considerada idiota, porque não participava da política. Então, nesse cenário, a mulher não tinha liberdade, porque ser livre era participar da política, e só quem participava da política eram os homens. A mulher não era considerada igual, porque o reino doméstico, o reino do lar, é um reino desigual, não é o reino da igualdade. O reino da igualdade é o reino do espaço político e público. E ela também não era cidadã, porque a cidadania se constrói no espaço político, no espaço público. Então, apenas os homens, historicamente, na Antiguidade Clássica Grega, a partir das lições de Aristóteles, o homem era livre, igual e cidadão. E ainda podia, é claro, estudar e, com isso, se libertar da natureza, atingindo a interação com o social. É muito emblemático, portanto, que a ideia de liberdade dos antigos seja uma ideia de participação na política. Então, o que é ser livre? Ser livre é poder interagir com os iguais, é poder decidir sobre a condução da coisa pública, é aparecer, é ver e ser visto, é um momento em que você pode livremente apresentar as suas ideias no debate, no diálogo. E existe um texto do Benjamin Constant que trata muito bem sobre essa ideia de liberdade dos antigos, condicionada a uma efetiva participação. Então, é claro que muitas conquistas foram sendo congregadas ao longo do tempo e dos séculos. Houve uma significativa mudança das leis, das instituições, mas nós temos ainda resquícios disso, que nós temos que, com muita força, desconstruir essa mentalidade. Eu acho que é muito importante também dizer que, para além do aparato legal, para além do aparato institucional, nós temos que romper com um processo subjetivo de mentalidades. Então, o impacto dessa divisão sexual do trabalho é muito significativo, especialmente porque os arranjos privados, o modo como nós nos organizamos nas nossas famílias, com os nossos filhos, isso é decisivo para a nossa atuação na esfera pública. Daí, um grande slogan dos movimentos feministas no sentido de que o pessoal é político. Então, dizer que a intimidade do lar não interessa para a esfera pública, isso é um mecanismo para a perpetuação de uma cultura patriarcal, de machismo, que coloca a mulher na esfera do esconderijo do lar em detrimento da visibilidade da esfera pública.
Então, dizer que o pessoal é político é fundamental nessa discussão sobre divisão sexual do trabalho. Então, o que se passa nos espaços definidos como privados e domésticos tem que ser decisivo para uma compreensão adequada sobre vida democrática. Esse é um ponto. Porque, normalmente, essas pautas sobre gênero, direitos da mulher, divisão sexual do trabalho, são pautas que não são prioritárias no debate político. Ou seja, na agenda democrática, não são debates expressivos. E, normalmente, essas questões, elas são conduzidas por mulheres. Muito dificilmente, os homens assumem essa discussão, até porque é interessante que essa atividade ela seja exercida, digamos, como um dom da natureza, como um dom natural, por parte das mulheres. Então, nós precisamos fazer com que essas questões da economia do cuidado, elas apareçam no debate público, porque essa questão, ela impacta decisivamente no debate público e na própria concepção de uma teoria da justiça. As teorias da justiça, normalmente, elas também delimitam entre o ambiente privado e o ambiente público, como se nós pudéssemos fazer uma total separação, uma dualidade que não se conecta entre o privado e o público. Nós precisamos recompor, rever a discussão das teorias da justiça que estabelecem essa dualidade. O privado, ele tem interesse sim no público, até porque existem muitas desigualdades e injustiças que acontecem no espaço privado e que têm impacto no espaço público. E nós precisamos sim discutir sobre isso. As revoluções burguesas trabalharam com uma ideia de universalização de direitos, liberdade e igualdade. Mas essa universalização é um tanto quanto falaciosa, porque não considerou a realidade de opressão. Opressão não apenas das mulheres, mas de vários grupos minoritários que foram excluídos historicamente. Por isso que se diz que os movimentos feministas, eles são a versão indesejada das revoluções burguesas, porque, de alguma forma, os movimentos feministas, eles contestam o patriarcado, que é essa estrutura arraigada que implica em inúmeras desvantagens para as mulheres, muitas vezes desvantagens imperceptíveis, desvantagens que estão completamente estruturadas na nossa vivência, e muitas vezes não conseguimos nem ter consciência de que se trata de uma estrutura de opressão. Então, nós precisamos de uma maior atuação e visibilidade das mulheres no espaço público, especialmente questionando essa separação radical entre o público e o privado. É interessante, por exemplo, na própria filosofia política contemporânea, essa separação ela não foi questionada. Quando a gente compreende a filosofia política moderna e também a contemporânea, como no caso de uma filósofa, que é a Hannah Arendt, ela ainda sustentou a ideia de que a esfera privada ela tem que ser muito bem delimitada em relação à esfera pública. E quando há, digamos, uma sobreposição ou mesmo uma interação entre a esfera privada e pública, de acordo com a Hannah Arendt, haveria um grande problema democrático. Então, o bom é que, hoje em dia, nós temos muitas teorias já trabalhando de maneira significativa para trazer à tona o espaço privado para o debate público e, com isso, afirmando uma agenda mais igualitária de acesso ao poder, às instâncias decisórias, aos cargos de visibilidade e protagonismo. Então, nós temos que entender, esse é um ponto decisivo, que a economia do cuidado é um problema político.
Nós não podemos imaginar que a economia do cuidado seja um problema individual de cada família. Cada família tem que ver o seu arranjo, o seu ajuste privado. Não, é um problema político. É um problema político porque impacta no público, impacta numa ideia de igualdade. Então, se nós falamos em democracia, igualdade, liberdade e autonomia, nós temos que também rever os nossos arranjos domésticos. Isso é um ponto que a gente precisa destacar aqui. E também trabalhar com a ideia dos estereótipos de gênero, né? Nós vamos construindo toda uma ideia de estereótipo de gênero, que a mulher é mais sensível, mais frágil, que a mulher não teria, digamos, força e garra para assumir determinados cargos, e que o homem, por sua vez, é viril, o homem é mais forte, mais racional. Nós precisamos, sim, romper com esses estereótipos. O problema é quando a gente vê discursos, hoje, discursos que vêm das esferas de poder, reforçando os estereótipos. Mulher veste rosa e homem veste azul. Isso é o estereótipo mais caricato, tosco e ridículo que a gente pode imaginar. Só que isso acaba tendo repercussão no imaginário social, acaba reforçando determinadas práticas, determinadas formas de comportamento. A mulher tem que se comportar dessa maneira e o homem tem que se comportar dessa maneira. Então, com essa ideia de que a mulher é mais frágil, sensível, ela não estaria, digamos, não seria apta a ocupar determinados cargos que exigem força, de alguma forma, uma força de imponência, de posicionamento. E talvez, doutora Roberta, essa ideia de que existam menos mulheres nos cargos de direção e assessoramento passem também por essa ideia de que a mulher é mais, digamos, mais doce, mais frágil, mais sensível, e o homem, ele resolve com mais imponência, digamos, ele é mais respeitado. Então, isso também faz parte de uma ideia de um estereótipo de gênero. Sem dúvida. E é bom a gente considerar também que a mulher, como a doutora Roberta mencionou, tem mais tempo na educação formal, por exemplo, que os homens. Se nós formos ver os dados oficiais do Ministério da Educação e também no âmbito de pós-graduação, as mulheres, elas têm uma formação mais qualificada que os próprios homens. Acontece que na iniciativa privada, ela tem um rendimento salarial menor, em torno de 25%. Quer dizer, isso é significativo. E essas desvantagens que nós vamos encontrando, elas molduram as trajetórias das mulheres, né? Somando a economia do cuidado, que é decisiva, a questão da interseccionalidade, que também é decisiva nesse debate, associando isso ao patriarcado, ao machismo estrutural na nossa sociedade, acabam efetivamente excluindo ou impondo obstáculos adicionais da mulher a esses cargos que são importantes, né? É muito interessante, portanto, que essa subinclusão da divisão sexual do trabalho na agenda política e na agenda das teorias democráticas seja urgentemente revista. Especialmente porque a questão do tempo, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre tempo. O tempo gasto das mulheres na ideia, nas atividades de cuidado, de preocupação, e aí entra a questão emocional também, porque a mulher concentra uma esfera de cautelas e preocupações, não apenas com seus filhos, mas com seus irmãos, com seus tios, com seus pais. Então, isso realmente gera uma sobrecarga emocional muito significativa. Então, essa divisão sexual do trabalho, que também impacta numa espécie de exploração do trabalho, porque isso é um trabalho não remunerado e não valorizado, mas isso é trabalho,
Porque normalmente se diz, bom, mas isso não é trabalho, isso é amor. Bom, é amor também, mas é também trabalho. E a gente precisa dizer isso. Dizer, a mulher tem dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, é amor, é cuidado, mas é trabalho redobrado. E a gente Mas precisa dizer é como você está colocando, né, Loiane? É a necessidade de desconstrução de toda uma mentalidade, né, que exato, foi incutida em todos nós. É o próprio que você mencionou da revisão da dinâmica familiar, né? A própria forma como a gente se refere ao trabalho doméstico dos homens, que nós tratamos como uma ajuda, né? exato. O nosso trabalho doméstico é uma obrigação, mas o trabalho dos homens é uma ajuda, né? Não é, eu acho que nós precisamos rever isso. A mesma questão, né, do trabalho doméstico é o cuidado com os filhos, o cuidado com os mais idosos, né, a questão da dinâmica do cuidado como um todo. Então, de fato, eu acho que é essencial a gente desconstruir esse conceito de que o cuidado é uma atribuição da mulher, né, de que é um dom natural da mulher, né, esse é um ponto muito importante, a mulher precisa se libertar disso e precisa entender que esse cuidado, que é sim amor, mas ele é um amor exercido tanto pela mulher como pelo homem dentro de casa, né? E compartilhando essas responsabilidades, se amplia muito mais a possibilidade de participação da mulher também nos espaços públicos. Isso vai libertar a mulher para que ela consiga também se dedicar, não é, a ocupar esses espaços públicos, porque se a mulher não ocupa esses espaços públicos, como você bem apontou, como isso vai ser debatido, né? Muito dificilmente essa questão vai ser levantada pelos homens, tanto que historicamente, né, o que nós temos visto é isso sendo mantido, porque há um interesse, né, para essa manutenção. E quando a gente estuda esse tema, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente tem que ir devagar, né? Porque é uma desconstrução de muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, e eu li, né, que o casamento, na verdade, era praticamente uma instituição criada, né, para possibilitar que a mulher tomasse conta de casa e liberasse o homem para exercer, né, o seu papel nos espaços públicos. A pessoa olha assim e diz, como é? Né? Quer dizer que eu estou aqui para isso? Então, a gente tem que repensar muita coisa, né, e absorver esses conceitos para que a gente consiga enxergar isso que você colocou como um teto de vidro, ou que a gente chama são as barreiras invisíveis, né? São barreiras que elas existem, mas que, por essa construção cultural, nós não enxergamos. Nós naturalizamos essa posição que nos foi imposta, né? Nós naturalizamos essa opressão histórica que a mulher sofre, e a gente acha que é assim mesmo, né? A gente acha que a gente tem mesmo que renunciar, porque é assim que é, né? Nós precisamos renunciar para que, muitas vezes, o nosso parceiro, né, conquiste. Por que é visto como algo tão comum, por exemplo, a mulher, né, a família toda, acompanhar o homem, se ele é promovido e se ele assume um cargo fora, em outro estado, em outro lugar, né? É comum, a gente vê como algo comum a mulher renunciar a uma vida que ela já tinha também ali construída para acompanhar o marido. Quando o cenário inverte, né, quando é a mulher que tem uma proposta ou uma possibilidade de estudar fora, de trabalhar fora, né, que implicaria uma mudança,
isso já é visto de outra forma, né? Não são todos os homens que têm essa parceria, que encaram realmente isso como algo legítimo também para a mulher, né? Eu acho que o mais grave é quando a gente vê pessoas, tanto homens como mulheres, que acham que a mulher não tem legitimidade para essas escolhas, né, para ocupar esses espaços. Agora, de fato, é a mudança desse processo subjetivo de mentalidade, né, como você bem colocou, e como vamos possibilitar que essas questões surjam, né, que essas questões venham ao debate, se a mulher não ocupa esses espaços, né? Como é que você enxerga isso, né? O que é que a gente pode fazer para tentar possibilitar essa democratização? Eu acho que um ponto muito significativo que a gente estava comentando é a ideia de que essa exploração do trabalho, ela promove uma expropriação do tempo e das energias. Eu acho que isso é muito emblemático. Ou seja, as mulheres ficam exaustas, saturadas, física e emocionalmente, né? E é claro que isso tira todo o ânimo, toda a possibilidade para que ela possa, especialmente no ambiente político, por exemplo, tem que ter toda uma rede de contato, tem que ter toda uma dedicação às bases eleitorais, então o obstáculo ele é realmente muito expressivo, né? E é claro também, eu acho que é importante dizer isso, que essa exploração do trabalho da mulher não é vivida da mesma maneira por todas as mulheres, né? Porque você é mulher, que você vive da mesma forma. Então, daí sempre a necessidade de nós termos aquele recorte da interseccionalidade para a gente compreender melhor esses obstáculos. Agora, de que forma, de que maneira nós poderíamos acenar para mudanças nessa realidade, né? Especialmente com a ideia, primeiro, nós temos que ter, claro, aparatos legais, eu acho que é muito importante que nós tenhamos todo um arcabouço legislativo que não configure essa ideia de vida doméstica como natural e pré-política, ou seja, como não participando da esfera pública, do debate público, para que a gente acabe com essa ideia de uma hierarquia de gênero. É claro que nós temos leis formais, nós temos leis que estabelecem uma igualdade entre homens e mulheres, isso, enfim, foi uma conquista desde as revoluções burguesas, o Estado liberal de direito, século XVIII, que gradativamente nós fomos alcançando uma ideia de uma igualdade formal. Mas, para além da igualdade formal, nós precisamos de uma igualdade material, e essa igualdade material, ela carece de políticas públicas no sentido de realização de uma ideia mais plena sobre o que é efetivamente democracia, e o que é igualdade, o que é liberdade, o que é autonomia. Eu me recordei agora de uma expressão, é muito emblemática essa expressão, porque ela marca a própria construção do indivíduo moderno, que é uma construção de Thomas Hobbes, na sua obra, que diz que os homens, faz referência a quem é o sujeito moderno, os homens nascendo da terra como se fossem cogumelos. O que isso representa? É como se os sujeitos universais, homens, não tivessem contexto, não tivessem cuidado, não tivessem relações de afeto, ou seja, isso na teoria política é completamente desprezado. Cuidado, afeto, contexto, quais as suas circunstâncias, como são seus arranjos de acolhimento doméstico, ou seja, a modernidade toda concebeu os indivíduos nesse formato, dos sujeitos universais, independentemente de contexto. O contexto importa. Isso é muito significativo. Ou seja, nós precisamos levar para o debate público as especificidades da economia do cuidado, né? Então, para além do plano legal,
nós temos também a necessidade de políticas públicas, nós precisamos também uma mudança das instituições, uma cultura das instituições. Então, a mudança estrutural é uma mudança de mentalidade, mas uma mudança também institucional. Nós temos que ter decisões sobre leis e políticas que possam promover um processo de democratização e de inclusão igualitária da mulher. Isso é um ponto muito significativo, porque as principais questões relativas que impactam decisivamente na vida das mulheres são decisões conduzidas por homens, aquilo que nós estávamos conversando, né? Com a baixa participação da mulher na política, e é importante também pontuar, nem toda a participação da mulher é uma participação efetivamente qualificada, porque nem todas as mulheres levantam pautas de inclusão efetiva das mulheres. A exemplo que nós estamos vendo hoje, né? Uma certa ministra com discursos retrógrados, conservadores, no sentido de não garantir à mulher uma igualdade efetiva de direitos e de acesso às instâncias públicas e de poder. Então, nós precisamos, usando uma expressão que a doutora Roberta usou, desnaturalizar. Eu acho que esse é um ponto muito significativo, porque as nossas relações, elas são completamente arraigadas, e nós naturalizamos essas relações de poder, de opressão, de exploração. Nós achamos que isso é normal. E por isso que eu comecei falando sobre a pandemia, porque a pandemia, de alguma forma, nos tira do ordinário. Com esse deslocamento para um cenário extraordinário, isso nos leva, digamos, a refinar o nosso pensamento para nós termos mais sensibilidade, para percebermos e desnaturalizarmos essas relações que são opressivas, né? Então, nós precisamos aumentar o debate público, nós precisamos de um processo lento de conscientização, de mudança de mentalidades, porque essas atividades e essa desigualdade, ela não é dada pela natureza, ela não é, a gente precisa reforçar isso. São construções sociais, históricas, políticas, que dependem das nossas interações, dos nossos fazeres diários. E daí porque essa luta pela igualdade é uma luta constante. É uma luta constante, tem que ser uma luta persistente, porque os processos, eu mencionei isso no início, os processos de afirmação e de conquista de direitos são processos muito lentos, mas sempre muito precários. A qualquer momento nós podemos viver uma ruptura ou regressos, retrocessos em termos de conquista desses direitos. Da mesma forma com o próprio movimento de democracia. Nós vivemos momentos de democratização com momentos de desdemocratização. Os movimentos de democratização são muito mais lentos, os movimentos de desdemocratização são muito mais rápidos, ou seja, é muito difícil conquistar direitos, mas é muito fácil perder esses direitos, e por isso que nós precisamos dos movimentos, das mobilizações. Não é apenas um movimento intelectual, não é apenas um movimento teórico, é um movimento prático, é um movimento político, é um movimento de interação. Eu acho que é muito importante também ressaltar o momento que nós estamos vivendo, que é um momento também de fortalecimento dos movimentos antirracistas. Então, é muito significativo isso, porque com aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos com Floyd, não que o racismo não existisse nos Estados Unidos antes disso, claro que não, muito ao contrário, mas a questão é que às vezes a gente precisa de um acontecimento para ser a gota que transbordou o copo. Eu gosto dessa expressão. E isso acaba suscitando toda uma mobilização nacional, mundial, e começa a haver todo um processo de conscientização do quanto que a igualdade em todas as suas esferas é muito importante para uma efetiva democratização da democracia. Eu gosto dessa expressão, democratização da democracia.
Perfeito. É interessante você ter citado isso, e nós estamos atentas a isso também, né? A nossa próxima live, inclusive, vai ser precisamente sobre o feminismo negro, né? E nós sabemos que são realidades distintas, né? Nós estamos tratando aqui de questões que são comuns e afetas, né, a nós, que somos mulheres brancas, de classe média, né, nós temos um trabalho, nós temos um emprego. Quando a questão, quando a gente interseccionaliza, quando a gente reúne aí também a questão de gênero, a questão racial, né, e a questão econômica também, a questão muda de figura, né, a coisa muda de figura e o olhar também precisa ser outro, né. Então, eu acho que o que a conversa, né, e a mensagem que fica aqui é essa. Esse é um debate para mulheres e para homens. Esse é um debate de mudança de mentalidade. Esse é um debate que precisa ser feito com as nossas crianças, né? Quando eu engravidei, a minha sogra disse que tinha certeza que ia ser uma menina e comprou um pijama todo cor-de-rosa e cheio de laço e me deu de presente. O meu filho é um menino, mas ele vai usar do mesmo jeito o pijama da avó, né? Não tem problema absolutamente nenhum com isso. E é importante que as nossas crianças cresçam, né? As meninas e os meninos cresçam compreendendo que os dois estão legitimados a quaisquer conquistas, né? Não existe posição de um, não existe posição do outro, né? Eu acho que essa liberdade e essa igualdade, ela precisa ser muito mais do que formal, ela precisa ser realmente materializada, e se for o caso, inclusive, com ações afirmativas, né, como já vem acontecendo. Eu acho que o estímulo à participação feminina, ela precisa acontecer, né, e nós estamos atentas a isso, nós estamos investigando e estudando e aprendendo para implementar essas ações afirmativas, né, também no nosso espaço, que é o TRT, para que, diante dessa diversidade, né, para que, diante dessa participação de homens e de mulheres, a gente construa, a gente some, né, a gente construa algo melhor, algo diverso, algo com uma visão muito mais ampla, né. Vou te devolver a palavra para as suas considerações finais, Loiane. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live, desde já te agradecendo, né, toda essa aula, todo esse conteúdo que você nos trouxe, é muita informação sobre a qual refletir, mas é importante, a live vai ficar gravada, né, podem indicar aí para os amigos, para os conhecidos, e como eu falei, homens e mulheres, porque essa desconstrução de mentalidade, ela precisa ser geral, né, para a nossa sociedade. Foi tão bom que eu nem senti o tempo passar. Eu queria, mais uma vez, doutora Roberta, agradecer pelo convite, que é uma discussão tão importante. Como, enfim, eu tenho um grupo de pesquisa e nossas discussões são também acadêmicas, é muito importante para o grupo de pesquisa, para o nosso debate, que a gente possa também conversar com as instituições, com os poderes, porque esse é o papel também da academia, né? Transcender os muros da universidade para atingir a sociedade. Isso é muito significativo. Para concluir, eu acho que é muito importante que a gente diga, nessa luta pela afirmação da igualdade de gênero, em que, se nós queremos viver num projeto fortalecido de democracia, esse projeto passa pela inclusão e pela igualdade de gênero. Eu não acredito num projeto fortalecido de democracia sem que sejam desafiadas as hierarquias de classe, de raça, de gênero, incluindo as hierarquias presentes na esfera doméstica, nos locais de trabalho,
e nas esferas de poder. Então, é uma luta por um projeto igualitário e de humanidade que seja inclusivo e que possa simplesmente atender a todos com igualdade. Eu acho que esse é um ponto central da nossa discussão sobre divisão sexual do trabalho. Perfeito. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença da professora Loiane, que nos ajudou aqui a entender melhor, né, como funciona a divisão sexual do trabalho. Como eu adiantei, a nossa próxima live, né, vai ter um tema super necessário e super atual, né, que é sobre feminismo negro. Então, fiquem ligados também, que nós vamos divulgar todas as informações e vai ser um debate imperdível, tá? Nós queremos agradecer a presença de todos, destacar que nos comentários, no campo dos comentários, está afixado o link para o preenchimento do formulário que registra a presença, né, para fins de emissão do certificado pela ECAIS. Quem tiver interesse na emissão do certificado, tem lá o link, é só preencher para fazer o registro, e vai ter o certificado emitido em seu nome, ok? Boa tarde para todos. Muito obrigada mais uma vez, Loiane. Boa tarde, obrigada também. Tchau.